alunos da primeira série do ensino médio, com o nosso trabalho iniciado com um projeto chamado Ensaio da Resistência de Tijolos Ecológicos à base de bagaço de cana-de-açúcar. Nesse trabalho, nós iniciamos ele ano passado, através do professor Caio, nosso orientador, que nos chamou para iniciar. Nesse trabalho, nós utilizamos os tijolos. Nós tivemos a ideia dos tijolos convencionais para ser substituídos por tijolos ecológicos à base de bagaço de cana-de-açúcar. Que nesse tijolo, nós iríamos usar o bagaço e mais o cimento e a terra vermelha e a areia e a água. E nossas ideias, antes de começar o projeto, nós tivemos a ideia de fazer uma casa. Só que ao decorrer do tempo e o prazo ter vindo antes e não ter dado tempo, nós não conseguimos fazer a casinha, por causa que nós fizemos vários testes e nesses testes vários tijolos quebraram. Tá? E nesses tijolos que quebraram, nós jogamos fora e começamos outras receitas para fazer tijolos novamente. E um fato interessante que nós utilizamos foi que esses tijolos, eles vêm com uma ajuda a mais para o ecossistema, tanto para nós quanto para o meio ambiente, por causa que ele pode ser sustentável e ele também ajuda em tanto o meio ambiente na parte de ajudar e não deixar com que o sistema fique com aquecimento global e alguns desmatamentos que são causas dos tijolos convencionais. E antes de nós iniciarmos, nós tivemos a ideia de ter uma pergunta e a hipótese de que será que nós podemos substituir os tijolos convencionais por tijolos ecológicos? E ao decorrer do projeto descobrimos que podem sim, porque o tijolo ecológico apresenta ser mais resistente do que o tijolo convencional, pois a base dele, com o bagaço sendo triturado, ele pode ser mais compacto e melhor para o meio ambiente e para nós, por causa que ele não causa desmatamento e pode ser feito com uma receita simples. E ao decorrer do projeto, nós descobrimos que se o tijolo ecológico for usado por maquinários que o tijolo convencional usa, nós podemos perceber que o tijolo vai ser melhor do que o tijolo convencional. E o teste de resistência fica com... Agora eu vou falar um pouco dos reagentes e também dos produtos que utilizamos. Usamos como produto a balança, a peneira, o balde, também um becker, vasilhas com a forma do tijolo e também um colher de predeiro. Os reagentes foram bagaço de cana, água, cimento, areia lavada fina e uma mais grossa e também a terra vermelha. Começamos nosso projeto fazendo com que umas pessoas iam triturando o bagaço de cana no liquidificador, enquanto outras iam fazendo a pesagem dos reagentes na balança. Depois que conseguimos o bagaço de cana triturado, colocamos ele na peneira, porque conseguimos fibras mais finas, que é para o tijolo ficar melhor. E mais sólido e também compacto. Depois que pesamos os reagentes e também depois de peneirar o bagaço de cana, colocamos ele, tudo que nós conseguimos dentro de um balde e com água e com o auxílio da colher de predeiro misturamos eles e conseguimos uma massa. Essa massa colocamos ela sobre as formas e colocamos no sol para secar. Depois retiramos e tínhamos nosso tijolo sólido. Agora eu vou falar um pouco sobre os testes de calor e impermeável. O teste de calor, colocamos o forninho a 250 graus e 1 hora vaziada. Rasguei a folha. Aí, depois que nós tivemos eles, percebemos que um deles ficou mais sólido e não quebrou. Já o outro, que era com bagaço mais sem ser peneirado e triturado, obrigado, ainda,
Tô nervoso. Colocamos eles e percebemos quando tiramos, um deles quebrou e o outro continuou compacto e firme. E também ele ficou esfalerado. Já no teste impermeável, que foi submerso, nós colocamos 2 tijolos dentro da água e quando percebemos, saía bolhas de oxigênio do tijolo através das frestas e continuou. Depois que nós colocamos os 2 tijolos submersos à água, percebemos que depois do teste, ele apresentava bolhas de ar de oxigênio através das frestas dele, por causa do bagaço de cana-de-açúcar não triturado. Fazia com que ele ficasse com frestas e causasse, depois de submerso na água, causasse bolhas de ar. E nós, depois desses testes, percebemos que nosso tijolo pode ser muito utilizado em construção, pois já o terceiro estudante, o Eno, ele fez uma pesquisa a mais e ele pesquisou sobre a Panorama, que é um lugar que tem olaria e que muitas vezes causa muita poluição no lugar, pois por causa que ele produz tijolos convencionais e também causa poluição tanto para o meio ambiente quanto para nós. E também ele fez a pesquisa que através dessa poluição causa tuberculose, doenças pulmonares nas pessoas por causa dessa poluição. E os nossos tijolos, eles não precisam ser desmatados e crianças também morreram por causa dessa poluição. E nosso tijolo não precisa de desmatamento e nem de queimadas para ser feitos, pois ele pode ser só utilizado com o bagaço de açúcar triturado no liquidificador. Como ele foi uma receita que nós não tivemos os aparelhos adequados para fazer. E logo após, nós percebemos que o nosso tijolo, ele pode nos ajudar em várias coisas, tanto para ser produzido para construção, como o que o Rainer tinha pesquisado. Pode falar um pouquinho, Rainer. Depois, tendo o tijolo em base, nós pensamos em futuros projetos, né? Com esse bagaço de cana triturado, e pensamos em pisos, placas de gesso e também pensamos em telhas para fazer com o bagaço de cana, para ver se fica mais sustentável, menos poluição no mundo e também fique mais sólido, que é o que nosso tijolo ficou. Agora eu vou mostrar para vocês nossos tijolos. Tá grudado. Esse tijolo, ele foi feito normalmente, sem o bagaço, sem nada. Ele tá bem sólido, foi feito só com cimento normalmente. Olha que tijolo. Ele é bem mais sólido do que os outros. Tá na sua cabeça. Esse daqui ficou meio assim por uma coisa. Eu esqueci, desculpa. Esse daí ficou assim, tá feio, né? Sabe por quê? Porque não teve a trituração do liquidificador e também não teve a peneiração, isso, obrigado. Que eu falei. Esse daqui também, só que esse nós trituramos, só que não peneiramos. Aí ele ficou desse jeito. Ele tá sólido, mas meio esfarelado, que nem esse aqui. Isso é tudo. Obrigado.